Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, ainda com as permutações simples, parte 5, faremos um exercício muito interessante voltado às contagens de funções, especificamente as funções bijetoras, ok? Exercício número 5. Seja A um conjunto com 5 elementos e B também com 5 elementos. Quantas são as funções de A em B bijetoras, também chamada de bijetivas? Letra A, 5A². Letra B, permutação de 5 elementos. Letra C, arranjos sem repetição ou arranjo simples de 5 elementos tomados 2 a 2. Letra D, arranjos com repetição de 5 elementos tomados 2 a 2. E letra E, 5 elevado a 5. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Veja, para que a função seja bijetora ou bijetiva, é importante que a quantidade de elementos do domínio seja exatamente a mesma quantidade do contradomínio. Por quê? Porque uma função dita bijetora ou bijetiva, ela tem que ser injetora ou injetiva e também sobrejetiva ou sobrejetora. A injetiva, a gente já viu que para cada elemento do domínio vai ter que ter um único correspondente no contradomínio, não podendo repetir, portanto, o A, se ele associar com 1, o B não pode associar com 1. Nas funções sobrejetora, não pode sobrar elementos no contradomínio. Ou seja, a associação é uma bijeção. Inclusive, a gente viu isso quando a gente resolveu aquele problema de quantos subconjuntos tem um conjunto. A gente trabalhou com uma bijeção. Então, essa bijeção significa que a contagem de elementos que eu tenho aqui é exatamente a mesma contagem que eu tenho aqui, porque a associação é 1 para 1. Não significa que o A vai associar ao 1, o B vai associar ao 2. Vamos pegar um exemplo de uma função bijetiva. Por exemplo, o A pode se associar ao 3, o B já não pode associar ao 3. Então ele tem que buscar uma outra associação, por exemplo, o 5. O C associa com 1, o D associa com o 4, por fim, o E associa com o 2. Veja que não vai sobrar elementos no contradomínio, por isso ela vai ser sobrejetiva. Antes de mais nada, ela é função, porque não sobrou elemento no domínio e cada elemento teve um único correspondente e não houve repetição. Por exemplo, x1 é diferente de x2, f de x1 é diferente de f de x2. Em outras palavras, cada elemento vai ter que ter apenas um único correspondente, não podendo repetir. Se o A associou ao 3, o B não poderia associar 3, e nenhum outro elemento do domínio poderia associar ao 3. Está aqui um exemplo de uma função. Poderíamos pegar outra função no seguinte sentido. Podemos pensar que o A vai no 1, o B associa com 2, o C com 3, o D eu preciso ou não trabalhar aqui com associação com 4, eu posso inverter. E veja, o problema é de permutações, porque se eu altero a ordem, se eu altero a ordem do 4 com 5, apenas 2 elementos, já mostra que é uma sequência. Eu vou usar todos os elementos aqui do contradomínio, e essa ordem sendo importante, eu vou usar todos os elementos, a gente está dentro das permutações simples. Nem precisaríamos utilizar aqui o princípio multiplicativo, mas vamos utilizar para garantir essa situação. Então, a tomada de decisão é definir para qual elemento o A vai associar. O A pode associar ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, ao 5. Ou seja, o A ele vai ter 5 possibilidades de associar. Então ele associou aqui, por exemplo, com o 3. Depois eu faço para o B, para o C, para o D, para o E, somente 5 elementos. Então o B ele vai associar, por exemplo, ao 5, mas ele tem 4 possibilidades. Ele tem 1, 2,
4 e 5. Suponhamos que ele associou ao 5. Já o C, ele só não pode associar ao 3 e ao 5. Ele tem 3 possibilidades. Suponhamos que ele associe com 1. O D agora só tem 2 possibilidades. Suponhamos que ele associa com 4. 2 possibilidades, associa com o 4. E, obviamente, vai faltar uma possibilidade para o E, inevitavelmente ele vai ter que se associar ao 2. Está aqui um exemplo também de função. Uso aqui o princípio multiplicativo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 resulta em 5 fatorial. Obviamente, aqui nós temos as notações. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 2 vezes 5, 10. É mais fácil juntar o 2 com o 5. 4 vezes 3, 12. Então, 12 vezes 10, 120. Seriam 2 respostas para o nosso problema. Porém, não tem essas respostas. Mas já sabemos que 5 fatorial, eu utilizei aqui as permutações simples utilizando 5 elementos. Esse, então, vai ser o resultado para a nossa questão. Marcaremos, portanto, a letra B de bola. Percebam que, quando a gente viu arranjos com repetição, a gente associou as funções no âmbito geral, sem restrição. Para os arranjos simples, houve associação com as funções injetoras ou injetivas. Agora, as permutações fazem essa associação com as funções bijetoras ou bijetivas. Caso você tenha alguma dúvida em relação a essas definições, eu estou aqui apresentando de forma bem resumida essas funções, bijetora, injetora. Mas sugiro que você assistam aulas sobre essas funções, ou busque na literatura matemática alguns livros importantes. Eu recomendaria, por exemplo, os 11 volumes do GeoCiesi, coleção de fundamentos de matemática elementar. Lá você tem um bom suporte, né, na parte de matemática básica. E aí essas relações vão estar no volume 1 de matemática do ensino médio, voltada aí também um pouco para o ensino superior. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.